Certeza que o meu nome deveria ser Alice. Este livro foi feito para as crianças e para poucos adultos. Ouso dizer que é um livro de filosofia com capa de livro infantil. Gente, minha análise foi feita com base na tradução de Maria Luísa Borges, dessa editora aqui. E para começar, eu já quero deixar claro que essa obra deveria ser contada de 1000 formas diferentes. Mas como lemos, ou melhor, interpretamos as coisas de acordo com a nossa visão de mundo, ou com o que nós temos de bagagem, ou do que nos alimentamos, essa é a leitura de hoje da professora Fernanda Guerra. Amanhã, provavelmente, pode não ser mais a mesma. E que bom por isso! O livro começa com Alice entediada com a leitura de um livro que não tem imagem nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras e sem diálogos? A resposta, pequena Alice, é a liberdade de criar. Quando recebemos um livro pronto, com figuras e diálogos, como esse aqui, em HQ, que é bom talvez para crianças menores, não nós, pessoas maduras, ficamos prisioneiros naquela história. Não imaginamos, não lemos nas entrelinhas. E criando, entramos em contato com a gente. Sabemos o que gostamos, nos permitimos, nos conhecemos, somos livres para sermos nós mesmos. Perceba que a minha Alice não é a mesma que a sua. Meu chapeleiro não é o mesmo que o seu. E por que isso é tão importante? Você vai saber. Aqui tem uma chave que eu aprendi com o meu terapeuta. Se não sabemos o que gostamos, se não temos a liberdade de escolher o que queremos, principalmente na infância, se não temos a oportunidade de exercitar quem nós somos, o mundo vem e nos define. Forte isso, né, pessoa madura? Note que a Alice dialogava muito com ela mesma, refletia com seus botões tanto quanto podia, não fugia, não fingia, não se auto-enganava. O que faz ela chegar em respostas. Dizia até que se dava bons conselhos, apesar de algumas vezes não os seguir. Aqui eu lembro muito de uma amiga especial, que dizia ter muito orgulho do seu diálogo interno, como Alice, e que valia muito mais do que muitas terapias. Mas voltando para a nossa história, em seguida passa o coelho branco, vestido de lorde inglês e a todo momento olhando o relógio dizendo que está atrasado. E o que ele quer dizer com isso? Tal como um burguês, o tempo asfixia a gente. O coelho ele sai correndo e não presta atenção em nada. E isso é a gente, sempre desesperados. Não paramos para observar nada e nem a nós mesmos. Parece que nos curvamos ao tempo, damos autoridade ao relógio. Ainda mais agora nesse tempo tão tecnológico, não queremos perder tempo, tudo é para ontem. Mas temos que parar para pensarmos no ritmo da vida, porque ela passa e não vemos, e não vivemos. Ou então corremos para termos tempo livre para fazer o quê? Talvez ficar no Instagram, assistir uma novela, os mais jovens aí fazer uma dancinha do TikTok ou então jogar um videogame. Tentando seguir o coelho, a Alice cai numa toca e vai parar numa sala onde ela bebe e come algo que a faz diminuir ou aumentar de tamanho. Chave: diminuir ou aumentar para caber no mundo de alguém, ser aceito. Ah, mas eu não faço isso. Lógico que faz, reflete aí. Na infância com os nossos pais, na escola com os nossos amigos, mais tarde dentro de um relacionamento amoroso. No momento de aflição, ela diz que de tanto mudar de tamanho, ela não sabe nem quem ela é. E quem aí já se viu perdido desse jeito? E qual a pergunta que eu me fiz aqui? Nós, como seres humanos, que estamos mudando a toda hora, o que nos define? A Alice começa a se definir pelo que ela não é. E diante dessa incapacidade de chegar a uma resposta,
ela joga essa responsabilidade para o mundo. Ela diz assim: mundo, me define aí. Nossa, eu achei muito forte essa parte. E é muito comum, diante das adversidades e angústias da vida, entregarmos a nossa responsabilidade para o mundo, na mão das pessoas, para que ele cuide. Eu não sei o que fazer, então eu entrego a decisão para o mundo. E o pior, a Alice está dentro de uma toca e o mundo real não tem buraco. Ou então criamos as nossas tocas e ficamos lá por um tempo. E depois temos que sair e enfrentar a realidade. A partir daí, Alice começa a chorar e suas lágrimas viram um rio que a leva até uma praia. Lá ela precisa se secar e na discussão com o papagaio de qual a maneira melhor para fazer isso, ele termina a discussão dizendo que está certo porque ele é o mais velho. Presta atenção, quando nos falta argumentos ou não queremos perder em uma discussão, usamos o argumento de autoridade. Eu estou certa porque eu sou a professora. Eu estou certa porque eu sou a médica ou a advogada, a especialista. Seguindo o caminho pela floresta, a Alice tem um encontro com a lagarta e ela pergunta, a lagarta para Alice: quem é você? Aí ela precisa enfrentar essa pergunta outra vez. Ela tá lá perdida, diminuindo e aumentando de tamanho. Essa pergunta que ela não sabe responder. Então, esperta, ela replica: você não acha isso estranho? É. Por que ela faz essa réplica? É porque ela está o tempo todo mudando. E quando isso acontecer com a lagarta, ou seja, ela virar a borboleta, ela também não vai saber quem ela é. Então, a lagarta diz que não. A lagarta parece que consegue perceber a lógica da coisa, respondendo assim: por que seria estranho se a mudança é a regra do mundo? Olha a chave, eu vou repetir. A mudança é a regra do mundo. Tudo muda sempre, então não é estranho. Estranho é não percebermos e não aceitarmos isso sem estranhar. Lidamos muito mal com as mudanças da vida. Queremos que as coisas sejam eternas, imutáveis, mas sabemos que não é assim. Amigos se distanciam, pessoas que amamos morrem, relacionamentos acabam, filhos crescem e vão seguir suas vidas. E quando a vida muda, nos entristecemos, nos chateamos. Agora, segura essa outra chave. Como queremos um mundo eterno, estável, distorcemos as coisas para que aquilo continue sendo eterno. Não enxergamos a realidade como ela é, e tudo isso com medo da mudança. E aí acontece uma coisa ou outra. Ou eu aceito a realidade e mudo, ou eu distorço a minha visão para ter uma crença no imutável, uma construção de um mundo particular. A pessoa passa a viver num mundo que é só dela, fugindo da realidade, da razão. Forte isso, né? Seguindo a história, a Alice pergunta como que ela faz para crescer novamente. E a lagarta indica que ela coma um cogumelo. De um lado serve para crescer e do outro serve para diminuir. Só que não tem uma direção, uma marcação. Então ela estende os braços, pega um pedaço de cada lado e de fato cada um tem sua ação. E o que a gente pode concluir aqui? O cogumelo representa o mundo e suas dualidades. É o não e o sim, amor e ódio, luz e sombra, ação e passividade, determinação e observação, ambição e simplicidade, liberdade e obediência. Diante dele, nós precisamos encontrar o equilíbrio e vivermos de acordo com isso, com a dualidade da vida. Aqui podemos fazer uma associação com um poema épico indiano chamado Bhagavad Gita. Não podemos viver na inércia, no comodismo, no desejo de ser pequeno, mas também não devemos viver na agitação, no desejo de ser grande. Nós devemos viver, na verdade,
na harmonia. Seguindo, nós temos o diálogo com o gato, o mais famoso diálogo do livro da Alice. E ela pergunta assim: onde fica a saída? E ele responde: depende de onde você quer ir. Essa parte, ela fala de propósito. Se não temos, qualquer caminho serve. O gato é o personagem mais consciente daquele lugar. A pergunta certa aqui seria: qual vida você quer? Aquela que é ilusória, dissimulada, que é apenas mera representação? Ou você quer uma vida consciente, deliberada, que você não é um robô, que você não é alguém que perdeu a sua autonomia ou liberdade? Portanto, a grande reflexão a ser feita é para onde eu quero ir. Acho, outra vez, que a vida é para aqueles que têm propósito, para aqueles que sabem se adaptar às mudanças da vida, que aqui acontece, sem perder o foco. Precisamos nos planejar e nos organizar. O chapeleiro, ele é um personagem muito curioso. E ele diz assim, a charada famosa: você sabe qual é a diferença entre o corvo e a escrivania? Sabe aqueles questionar que não tem fundamento útil? Dizer ou pensar em coisas que no fundo não querem dizer nada e as pessoas vão até buscar um significado para isso? E o pior, elas até encontram um sentido, né? Se ele está perguntando ou falando, deve ter algum sentido, alguma coisa que liga os dois. Só que ele responde que não tem a menor ideia, que não há sentido. E perdemos tempo com coisas inúteis, tentando achar a lógica das coisas, o porquê, tentando ter respostas para tudo. Mas quem disse que tudo nesse mundo tem respostas e lógica? Aqui eu lembrei da filósofa Helena Blavatsky, no livro A Voz do Silêncio. A primeira sala para o desenvolvimento do ser humano é reconhecer a nossa ignorância. É saber que só sei que nada sei. Para não mais me prolongar, falarei agora da Rainha de Copas. Convidada pela rainha, elas começam a jogar cricket. A Alice percebe que quando ela vai bater o taco na bolinha, ele desobedece. A bolinha vai para outra direção e as argolas também. Objetos do jogo que na verdade são bichos e que não têm um comportamento igual com todos. O jogo era organizado para a rainha ganhar. Eles não são neutros, obedecem à rainha. Jogo injusto, não transcorre com a mesma regra para todos. E por que a rainha tem esse privilégio? Simplesmente porque ela é a dona do jogo, porque ela tem o poder de cortar as cabeças. Só que todos que jogam acreditam que estão jogando justamente. Só a Alice percebe que o jogo é injusto. E o que falar aqui? O jogo de cricket é uma metáfora da nossa realidade, como as coisas acontecem na nossa sociedade. A sociedade tem suas regras, alvos, mas não é justa com todos. É nos passar a ilusão de que somos todos iguais e que temos as mesmas oportunidades, só que nunca. Partindo dessa premissa, principalmente na perspectiva da realidade brasileira, temos como exemplo a má distribuição de renda, acesso à educação deficitária, administração ruim dos recursos públicos, investimentos governamentais insuficientes, não garantia de serviços básicos, dentre tantas outras coisas. Pessoa madura, o livro, que dizem ser a fantasia mais louca, ilustra com bastante coerência certos aspectos da individuação e aborda vários temas de como é a vida em si, a vida em sociedade e análise de comportamentos coletivos. Retrata também a aventura interior de uma jovem que busca descobrir quem ela é, de se esforçar para descobrir os seus valores e, por seguinte, o seu destino, o qual será congruente com seus princípios. Agora, eu quero saber de você. Essas abordagens faz sentido? Qual é a leitura de vocês da Alice? Quais chaves vocês percebem?
Eu gostaria de saber e eu vou ficar aguardando o seu comentário. Um abraço da professora Guerra.